Amém. Queridos, nós estamos nesse mês de agosto, nesta série, Deus, a minha alta defesa. E hoje nós vamos falar dentro desse tema, desta série, o tema, como lidar com as provações da vida, como lidar com as provas que nós passamos, como lidar com as situações difíceis, desafiadoras, muitas delas o Senhor permitindo para tirar o melhor de nós, como nós lidamos à luz da palavra de Deus. Em Tiago, no capítulo 1, de 5 a 12, abra sua Bíblia, a palavra do Senhor nos diz: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem, esse homem que duvida, que receberá alguma coisa do Senhor. Ou seja, o que duvida, não pense que receberá, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Pois aqueles que se aproximam de Deus precisam crer que Ele existe, e Ele é galardoador daqueles que o buscam. E Tiago diz: não pense que tal homem receberá alguma coisa do Senhor. É alguém que tem mente dividida. Nós poderíamos chamar, dentro da psicologia, é um crente esquizofrênico. Ou seja, mente dividida é esquizofrenia. Mente dividida e é instável em tudo que faz. Aquele que duvida, aquele que não crê, a Bíblia chama de instável em tudo que faz. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição, e o rico deve orgulhar-se de passar a viver em condição humilde, porque passará como a flor do campo, pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta, cai então a sua flor e é destruída a beleza da sua aparência. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Feliz é o homem que persevera na provação. Vamos falar juntos? Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida. A coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Quem são aqueles que me amam? Aqueles que fazem a minha vontade. Entenda uma coisa, que nos céus só tem coroa aqueles que passaram pela terra e venceram. Ninguém no céu tem coroa sem ter passado pela terra e vencido, porque o objetivo dessas coroas são recompensas e poder colocar aos pés do Senhor na adoração. Então, nós precisamos entender que à medida que somos provados, precisamos pedir a Deus para nos mostrar o que Ele está fazendo. Precisamos buscar em Deus. Aliás, Deus nos prova para nos fazer desmamar de atitudes infantis. Deus nos prova para nos amadurecer. Em Gálatas capítulo 4, versículo 1 diz que o herdeiro, enquanto ele é infantil, enquanto ele é uma criança, enquanto ele não amadurece, em nada ele difere do escravo, em nada. Ou seja, apesar de ser dono de tudo, ele não usufrui de nada. Por quê? Porque ele não cresceu, ele não avançou. A Bíblia diz que aqueles que receberam, o Senhor lhes fez filhos. Em João capítulo 1, versículo 12 diz: veio para o que eram os seus, e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saberem aqueles que crerem nele. Ou seja, nós nos tornamos filhos por crer em Jesus. Então veja, o meu novo nascimento, ele é a obra da graça, é um presente. Efésios capítulo 2, 8, 9 diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé em Cristo Jesus, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, ninguém merece ser salvo. A salvação ela não é uma recompensa.
A salvação não é algo que alguém mereça, é um presente de Deus. A palavra do Senhor diz que nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, mas Deus nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então, olha que coisa interessante, nós estávamos mortos, então, se estávamos mortos, estávamos todos na mesma condição. A obra que eu faço, ela não é suficiente para me trazer a regeneração. A vida eterna tem a ver com um presente, e esse presente se chama graça, e graça é tudo dado por nada, a quem nada merece. Porém, aqueles que já são salvos, Deus tem um alvo com a sua vida. Aqueles que já são salvos, porque essa palavra não é para o ímpio, essa palavra é para a igreja, é para os filhos. Qual é o alvo de Deus? É que nós amadureçamos, é a maturidade cristã, porque a maturidade vai trazer um filho vencedor, uma filha vencedora, e ao vencedor, o Senhor tem recompensas. Então a gente precisa discernir, uma coisa é o reino dos céus, outra coisa é a eternidade. Todos os salvos viverão eternamente com Deus, ou seja, serão salvos e viverão eternamente, todos os salvos. Mas nem todos os salvos reinarão com Cristo durante o milênio. Nem todos os salvos reinarão com Cristo, governarão com Ele como sua noiva. Por quê? Porque esta posição de reinar é uma recompensa e não um presente. E uma recompensa para quem? Para os vencedores, para os maduros, para a igreja madura. Apóstolo, e se eu não reinar no milênio, eu vou estar perdido? Não, você vai sofrer a decepção de perder um dos eventos mais gloriosos que a igreja ela espera, o reino, a implantação do reino, de viver com o Messias o tempo da restauração de todas as coisas, de participar com Ele do governo sobre as nações, de trazer o reino dos céus para a terra, de ver a sua oração que Jesus ensinou respondida: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como nos céus. Venha teu reino, que venha. Então, quando que esse reino ele vai se manifestar? Esse reino se manifesta durante o milênio. Ele já é uma realidade na vida da igreja. Ele tem uma aparência com tudo aquilo na palavra que aponta para Cristo. O reino dos céus é semelhante a um homem que achou um tesouro no campo, a um comerciante que comerciava pérolas. Então é a aparência do reino. Ele é semelhante a 10 virgens. Ele é semelhante a um homem que viajou e deixou com seus servos talentos, e depois na sua volta ele prestou conta. Então esta é a aparência. Mas qual é a realidade do reino? A igreja já é a realidade. A palavra do Senhor diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Apesar de Cristo não reinar ainda sobre a terra, Ele já reina na terra, amém? Ele já reina na terra, através de quem? Da igreja. Aonde a igreja ousar entrar, a igreja vai vencer. Posso ouvir um amém, queridos? Aonde a igreja ousar entrar, ela vai conquistar. Por quê? Porque ela é a realidade do reino aqui na terra, e as portas do inferno não prevalecerão. Qual é o problema? Que a igreja muitas vezes fica ensimesmada, porque não amadureceu, porque ainda não se deu, não tem ainda a consciência de quem é, e de quem é o Senhor nela, não cresceu, não passou ainda pela sua maturidade. Eu vejo muitos crentes que têm medo de demônios. E por que tem medo de demônios? Porque não sabe quem é.
porque é um filhinho, nasceu de novo, está salvo, vai viver eternamente com o Senhor, mas não tem a consciência de Cristo em nós, a esperança da glória. Porque se tivesse, não ficaria atemorizado. Tem gente que acha que a autoridade sobre os demônios é para algumas pessoas só, não é da igreja, não é para algumas pessoas, é da igreja, é do corpo de Cristo, que tem só uma cabeça, Jesus, é a igreja. Porém, aquele que não tem essa ousadia, aquele que não tem essa intimidade, aquele crente que vive uma vida de qualquer jeito, é claro que ele vai perder. Por quê? Porque não há como nós entrarmos numa luta espiritual com dúvidas, sem posicionamento, sem posições, sem armas espirituais. Esse é o grande problema, que algumas pessoas, quando vê um endemoniado, dizem: eu vou chamar um pastor, eu vou chamar fulano, eu vou chamar ciclano. Por quê? Porque não conseguiu entender ainda que a realidade do reino na terra é a igreja, e um dia esse reino vai se manifestar. E quando esse reino se manifestar, Isaías diz que o aumento desse reino não terá fim, e que assim que esse reino for aumentando, haverá paz sobre a terra. São 1000 anos de paz, onde o Messias governará, o diabo vai estar preso, e aonde a igreja vencedora será a rainha junto com ele, governando toda a terra, a partir de um lugar chamado a Nova Jerusalém. Nós precisamos entender que esse é um presente para os vencedores. Antes da volta de Cristo, esses vencedores, eles vão passar no céu, eles serão arrebatados até o trono de Deus, porque nem toda a igreja será arrebatada até o trono de Deus. Uma parte da igreja, e uma grande parte, infelizmente, será arrebatada na parousia de Cristo, quando Ele estiver vindo nas nuvens. Quando Ele estiver vindo nas nuvens, boa parte da igreja vai ressuscitar, e os que estiver vivos serão arrebatados no toque da última trombeta, no final da grande tribulação. Muitos da igreja vão se encontrar com Cristo nos ares, mas não vão subir no Monte Sião, no Monte Santo do Senhor. Davi diz: quem subirá ao Monte Santo do Senhor? Quem estará? Ele não está falando do Monte de Jerusalém, ele está falando da montanha mais alta, aonde está o tabernáculo do Senhor, aonde Cristo, depois que Ele se entregou, Ele adentrou nesse tabernáculo, nesse santuário eterno, não construído por mãos humanas, e onde Ele hoje assenta à destra de Deus Pai, o Todo-Poderoso. E nesse lugar, os redimidos, vencedores, se encontrarão com o Senhor, e logo depois participarão de uma grande festa de casamento chamado as bodas do Cordeiro. Mas nem toda a igreja participará da boda, infelizmente, porque isso não é apenas um direito, isso é uma recompensa para aqueles que venceram. Posso ouvir um amém? Diga comigo: recompensa para aqueles que venceram. Então, entendendo estas coisas, você precisa compreender o que é graça e o que é reino. A graça é o presente que me regenera e me faz uma nova criação e me garante a vida eterna, e a graça abre as portas do reino para mim. Porém, aquilo que eu tenho por direito, eu só vou alcançar verdadeiramente se eu vencer. Amém? Eu preciso vencer. A Bíblia diz que Esté participou de um concurso para a futura rainha, onde havia centenas de virgens, e só ela sentou com o rei. Então, participar do concurso foi uma abertura, ser vencedora foi uma conquista. Ela passou 12 meses, Samuel, se preparando só para aquele dia, se preparando, se doando, renunciando, fazendo tudo por um dia de encontro com o rei. Aquela é a figura da igreja. Nós precisamos pagar o preço. Já que eu fui inscrito, eu tenho a abertura para participar,
que eu me torne um vencedor, uma vencedora, para que possamos reinar com o Senhor como a noiva de Cristo Jesus. Posso ouvir um amém? Então o alvo de Deus em nossa vida é a maturidade cristã, e Tiago fala sobre essa verdade nos primeiros versículos dessa carta. Meus irmãos, considerando motivo de toda alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros, diga comigo, maduros, íntegros, diga inteiros. Esse é o tempo que Deus quer nos fazer inteiros. Pedaços nossos precisam ser trazidos de volta. Tem pedaços seus nas mãos de muita gente. O que o pecado faz? Ele vai tirando pedaços nós. Pedaços de muitos crentes ainda estão ligados no corpo de prostitutas. Pedaços de muitos crentes ainda estão ligados, ainda estão lá no mundão. Muita gente vive angustiado, muita gente vive debaixo de acusação, muita gente vive ainda uma vida desgraçada, apesar de estar salvo. E o Senhor está dizendo: ei, eu quero fazer de vocês íntegros, inteiros. Amém? Quantos aqui creem que esse é o tempo de se tornar inteiros? Dê um aplauso bem forte ao Messias. Amém, queridos? Nós precisamos nos tornar inteiros, porque aquele que me salvou, me comprou completamente, corpo, alma e espírito. Ele me redimiu inteiramente. Eu não posso viver em parte, e esse é o maior problema de muitos crentes. Parte de suas vidas pertencem a Deus, e parte das suas vidas estão no mundo, parte das suas vidas estão entregues ao pecado. Não tem como ser maduro vivendo desse jeito, vivendo uma vida dupla. Paulo está dizendo que isso Tiago está dizendo que isso é esquizofrenia espiritual, é uma vida dividida, e essa vida dividida é uma vida miserável. Então, a chamada de Deus para nós nesse tempo é que nós amadureçamos. Não adianta você achar que vai viver a sua vida cristã aliançada no pecado. Isso não funciona. Isso não funciona. Apóstolo, eu vou para o inferno? Não, porque não depende de você. O sacrifício foi pago por você, mas você vai entrar em disciplina até que aquele que começou a boa obra na sua vida complete. E agora você está entendendo porque a graça do Senhor permite que a gente passe por provações. Porque as provas, elas não vieram para nos destruir, mas para nos chamar para perto de Cristo, para nos chamar para perto do Senhor. Sabe, queridos, eu percebo na minha própria vida, quando eu percebo que começa a chegar provas, eu sei, Deus está me chamando, não está me punindo, está me chamando. Muita gente enxerga isso de forma errada, enxerga como se fosse punição, Samuel. E eu não enxergo, a Bíblia não me mostra, pastor Moisés, isso como punição, mas como uma forma de nos trazer, Oswaldo, para perto dele. É um momento em que você que já não orava mais, começa a orar de novo. Você que já não tinha comunhão, começa a ter comunhão de novo. Desde que você entenda as provas como um chamamento. Mas tem muitos crentes que estão vendo a prova como punição, e estão se revoltando, e estão ficando piores, e estão ficando cada vez piores, estão se tornando duros, endurecidos, têm apagado o espírito na sua própria vida. Em nome de Jesus, que hoje o Espírito do Senhor que está aqui nesse lugar abra o seu entendimento, e você possa dizer: Senhor, agora eu entendi, porque aquilo que estava tudo com uma porta, uma estrada aberta, de repente se estreitou, eu estava me perdendo e o Senhor está me chamando de volta, porque as coisas que eu vivo aqui são passageiras, e as que o Senhor tem para mim são eternas. E se eu estou me perdendo das coisas eternas com as coisas passageiras, o Senhor não tem nenhum problema de me provar. Não é para me punir, mas é para me trazer para perto. Posso ouvir um amém, queridos? Então,
a partir do que Tiago escreveu, como nós podemos aprender a lidar com as provações da vida? Primeiro que você precisa compreender isso, que essas provas são uma prova de amor. Eu sempre falo que filho que foi corrigido pelo pai não odeia. Queridos, eu tomei muitas boas surras da minha mãe e do meu pai, e os amo como ninguém, porque aquelas surras me corrigiram, me fizeram não me perder. Você pergunta, e nos dias que você estava apanhando, você gostava? Não, eu achava que eles eram cruéis. Mas depois, eu agradeci, eu louvo a Deus. Sabe por quê? Porque era fruto do amor deles. Tem muitos filhos que os pais nunca os corrigiram, e esses filhos se sentem abandonados, não se sentem amados, porque uma das formas que o filho sabe que tem pai e mãe, é quando ele tem limites, é quando ele é corrigido, é quando ele é provado, é quando ele, muitas vezes, é tirado dele o privilégio, para que ele possa se corrigir. E esse filho, essa filha, quando ele é corrigido em amor, ele agradece, e ele se liga mais ainda ao pai. O nosso pai, queridos, ele não vai deixar de fazer isso com você e comigo. E se hoje, eu estou falando com pessoas aqui, se você está debaixo de uma prova, você vai sair hoje daqui dizendo: Senhor, muito obrigado, eu quero agora encarar isso de uma forma diferente, com gratidão no meu coração, porque o Senhor está me trazendo para perto de Ti. Eu estava me perdendo e o Senhor está me trazendo para perto de Ti. Eu estava a passos largos, abrindo mão de coisas eternas por coisas naturais, e o Senhor está me trazendo para perto de Ti. Eu não vou endurecer meu coração, eu não vou me rebelar, eu vou me quebrantar diante de Ti, Senhor, e vou declarar a alegria de poder ser corrigido pelo meu Pai. Eu tenho um Pai que me gerou. Quantos creem nisso? Dê um aplauso bem forte ao Messias. Amém, queridos? Então, o primeiro que Tiago fala conosco, e você percebe que aqui, o que nós estamos fazendo, nesses dias de agosto, desde que nós chegamos de viagem, nós estamos fazendo, ensinando. Você pode perceber que nós não estamos pregando, nós estamos ensinando. Nós estamos alimentando você. Então, veja, o objetivo desses dias não é fazer algo que você goste, é algo que você precisa, é alimentar você, é alimentar a sua alma, alimentar a sua vida com a palavra verdadeira, porque a palavra de Deus diz que quando o Senhor voltar e Ele encontrar o servo fiel, alimentando os conservos, Ele vai dizer: servo bom e leal. E eu quero ser encontrado até a vinda de Cristo Jesus, fazendo o que Ele espera de mim, alimentando os meus conservos, e que você também possa alimentar a muitos que Deus confiou a você. Cadê os seus discípulos? Cadê? Porque esses que Deus confiou para você e para mim, somos nós que precisamos alimentá-los. Deus diz: ei, por que você parou de alimentar os seus conservos? E aí você começa a entender o porquê que a gente passa por provações, porque o Senhor quer nos trazer para o centro da vontade dEle. Segundo Tiago, para lidar com as provações da vida, a primeira coisa que eu preciso é pedir sabedoria para Deus. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus. O escritor de Provérbios diz que a sabedoria, ela estava desde a fundação do mundo. Ela era o arquiteto, ela estava junto, porque a sabedoria é o próprio Senhor Jesus. Peça a Ele: Jesus, me enche de Ti. Busca essa sabedoria, busca ela, peça para Deus, e Ele não vai segurar. Seja cheio de Cristo, habite ricamente em vós a palavra de Cristo implantada, porque ela é apta para salvar as almas de vocês. Tiago 1:22. Acolha essa palavra com mansidão, essa sabedoria.
para lidar com as provações da vida. Tiago diz que além de pedir sabedoria, eu preciso conhecer o caráter de Deus. Diga comigo, o caráter de Deus. O que é o caráter? É a característica, é o que Ele é. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, lhe será concedido. Tiago, ele nos ensina 3 coisas acerca do caráter de Deus neste versículo. Primeiro, é da natureza de Deus dar. Diga, meu Deus é doador. Quantos aqui já receberam algo de Deus? Essa é a natureza dele. Você precisa voltar a conhecer a natureza dele. Ele dá livremente, Ele dá a todos. Pedi, pedi e dá-se-vos-á. Mas Ele diz, até agora vocês não têm recebido, porque o que vocês estão pedindo mal. Como é que eu vou dar um jacarezinho de estimação para você? Já pensou? A hora que ele crescer, Regina, vai comer. Esses dias, Samuel, eu estava vendo uma reportagem. Uma mulher tinha uma piton, uma cobra piton, e essa cobra dormia com ela, Rafael. E a cobra começou a ficar sem comer. A cobra entrou em jejum. A cobra estava se consagrando, 3 meses sem comer. Ela ficou preocupada e foi ao veterinário. O veterinário falou, não fique preocupada não. Ela estava fazendo jejum para comer você. Ela todo dia deitava do seu lado e estava lhe medindo. Então o objetivo dela era lhe comer. E ainda bem que você veio antes. Então tem gente pedindo cobra para Deus, Deus não vai dar. Tem gente pedindo jacaré para Deus, Deus não vai dar. Tem gente pedindo mal, mas se você pedir segundo a vontade de Deus, Ele não vai impedir. Peça sabedoria e Ele vai dar livremente. Diga, meu Deus é doador. Quantos aqui já foram abençoados por esse Deus? Diga amém. Amém, queridos. Segundo a natureza de Deus, Ele nos acolhe. A acolhida de Deus é garantida. Ele sempre vai nos acolher. Deus não tem problema. Você vê Jesus chegando na casa de Simão, o leproso, pedindo beijo do leproso. Ei, Simão, você não me beijou. Enquanto os leprosos fugiam das pessoas, Jesus tocava neles. Jesus sempre nos acolhe. Veja, tem coisas na minha vida que repulsam um monte de gente, mas não repulsa. Deixa eu lhe dar uma palavra nesta noite. Deus não tem problema com o pecado. Como assim, pastor? Não tem. Quem tem problema com o pecado é o homem, porque o homem no pecado se esconde de Deus. Se Deus tivesse problema com o pecado, Ele não alcançaria você e eu. Ele vem a mim. Foi Ele que procurou Adão. Ele continuou descendo no Éden depois que Adão pecou. E Ele começou a descer, e Ele enviou a palavra dEle. A palavra é Jesus, e essa palavra hoje está nos alcançando. Adão, onde tu estás? Foi a primeira revelação de Deus para o homem caído, a palavra. Enviou-lhes a palavra, e foram iluminados, foram alcançados, foram abençoados. Então Deus, Ele sempre vai acolher aquele que está quebrantado, aquele que o buscar, aquele que vier a Ele. Deixa eu lhe dar uma palavra nesta noite. Não importa aonde você chegou, volte hoje para Ele, e Ele vai lhe receber de braços abertos. O filho pródigo era crente, era filho, não é ímpio, é filho voltando para casa, mas estava fedido. E o pai disse, meu filho. A volta do filho não foi uma surpresa para o pai. Ele estava esperando. Tanto é que já tinha um novilho cevado, tinha roupa. Deixa eu lhe dar uma palavra. Tem roupa nova para você hoje aqui nesse lugar.
Tem uma festa de Deus para você aqui hoje. Volta para o Senhor. Nós não estamos falando para ímpio, nós estamos falando para os filhos. Nós estamos falando para filhos que se tornam indolentes, filhos que se perdem e que o Senhor os prova, os faz numa situação tão difícil que eles até descobrem que comer faz parte da vida. O filho pródigo, ele queria comer a comida dos porcos e não deixaram. Sabe, Juliano, sabe quando que esse filho ele amadureceu? Quando ele olhou lá para a casa do pai dele e ele disse: um dia eu saí como filho, mas eu quero voltar como servo, porque o servo menor da casa do meu pai come, tem comida. Eu quero servir, eu quero servir, eu quero servir. Ele sai como filho que nasceu de novo, agora ele volta como servo que quer reinar. Ele diz: eu quero servir para comer, eu quero servir para me alimentar, eu quero me nutrir de Cristo Jesus. Tem alguém aqui que quer se nutrir de Cristo? Porque nós nos nutrimos quando servimos, quando nós entendemos o reino, nós voltamos para nos alimentar dele, para comer dele. E terceiro, Deus não rejeita aquele que o busca. Aleluia. O salmista no Salmo 66:20 diz: louvado seja Deus, que não me rejeitou a oração e nem afastou de mim a sua graça e o seu amor. Diga: louvado seja Deus. Sabe, queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Deus não é gente não. Diga para quem está ao lado: Deus não é gente não, irmão. Se fosse gente, Ele não estaria nos aceitando. A gente é que é falho para lidar com as provações da vida. Tiago, aqui nesse capítulo 1, ele nos ensina a exercer a fé em Deus através da oração. A minha oração é uma forma de exercer a minha fé. Peça, porém, com fé, sem duvidar. Quando eu estou orando, e esses dias eu falava com o Wellington e com a Dani, eu falei: Deus leva a gente a sério. E a gente às vezes faz pedidos para Deus e Deus responde. Só que muitas vezes quando Deus responde, a gente toma um susto, a gente não estava preparado para receber. Por quê? Porque tem gente que acha que Deus não leva a gente a sério. Toda oração feita com fé, sem duvidar, ela será recebida. E Ele está dizendo: não duvide, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, agitada de um lado para o outro. Não pense tal homem que receberá alguma coisa, e esse homem aqui é a humanidade, alguma coisa do Senhor, porque alguém esquizofrênico tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Mas se pedir com fé, a oração da fé, ela vai curar. A oração da fé, ela vai trazer vida. A oração da fé vai mover montanhas. A oração da fé, ela vai transformar. Escute, sabe o que está precisando nesses dias? A oração da fé sair de uma forma poderosa das nossas vidas. A oração da fé, para lidar com as provações da vida. Tiago nos ensina a nos alegrar mais com as riquezas espirituais, Pamela, do que com as riquezas naturais. O irmão de condição humilde orgulhe-se quando estiver em elevada posição, e o rico orgulhe-se se passar a viver em condição humilde, porque passará como a flor do campo, pois o sol se levanta e traz o calor e seca a planta, cai então a sua flor e é destruída a beleza da sua aparência. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Tiago 1, de 9 a 11. As provações de Deus, elas têm uma ação de nos nivelar. Olha que interessante, ela nos nivela. Quando elas vêm ao pobre, ele deixa que Deus faça a sua vontade e se regozija em possuir riquezas espirituais que não lhe podem ser tiradas. Quando elas vêm ao rico, ele também deixa que Deus faça a sua vontade e se regozija
de que suas riquezas em Cristo são incomparáveis e permanentes. As provações nos colocam no mesmo nível. Ela põe o rico e o pobre no mesmo nível, cheio das riquezas de Deus. E o apóstolo Paulo, ele declara aos crentes da igreja em Éfeso, que Deus já nos deu riquezas espirituais. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Por último, para lidar com as provações da vida, Tiago, ele nos diz que tem uma recompensa. Diga bem alto: tem uma recompensa. Para quem? Para o vencedor. Olha só o que ele diz, versículo 12: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Quando você lê a carta, lá em Apocalipse, do capítulo 2 ao 3, as cartas às 7 igrejas terminam sempre dizendo: aquele que vencer, ao vencedor, a recompensa é do vencedor. O reino é uma recompensa daquele que vencer. Sabe, queridos, como nós somos recompensados? Pelo crescimento em caráter cristão, ao glorificar a Deus, receber a coroa da vida quando Jesus voltar. Então nós temos que entender que a vida cristã de um homem maduro, primeiro é a cruz. Diga comigo: a cruz. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Qual é o resultado depois? A coroa. Primeiro a cruz, depois a coroa. Em Filipenses 2, a partir do versículo 5, diz que se nós tivermos o mesmo sentimento de Cristo, se nós levarmos a cruz, negarmos a nós mesmos, como Ele se negou, da mesma forma que Ele foi exaltado, nós também o seremos exaltados. Hoje Ele tem um nome que está sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no inferno, na terra e no céu, e toda língua confesse que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. A Bíblia diz em 2 Coríntios 4, 16 a 17: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Diga: o meu homem interior está se renovando no meio dessas provas, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todo esse sofrimento. Deixa eu lhe dar uma palavra. Essa prova que você está vivendo, o Senhor está dizendo que é leve e momentânea, mas eterno é o peso da glória que vai ser revelado na vida daqueles que perseverarem. Dê um aplauso bem forte ao Messias. Amém, queridos? Aplauda mais forte a Ele e diga: Senhor, me faz um vencedor. Eu quero ser um vencedor. Eu quero receber essa unção. Eu quero mergulhar, Senhor. Eu quero sabedoria para enfrentar tudo que está acontecendo, porque embora eu estou sendo desgastado externamente, internamente, Samuel, está sendo fortalecido o homem interior. O que é eterno, Rodrigo, é o que está permanecendo. Aquilo que é passageiro está indo embora. E concluindo, Deus não edifica o nosso caráter sem a nossa cooperação. Nunca pense que Deus vai ouvir tal oração que você faz: Senhor, muda a minha vida. Se você faz essa oração, Ele vai mandar uma prova para você mudar. Tem que ter cooperação nossa. Tem que ter cooperação. Quando nós cooperamos, a Bíblia diz que Cristo está edificando em nós casa para Ele. Casa para Ele. E nós estamos edificando em nossa vida uma casa para o Senhor. Então é um trabalho conjunto. É um trabalho conjunto. Mas se nós nos sujeitarmos, Ele realiza essa obra. O objetivo de Deus nas provações é a nossa maturidade, é que a gente amadureça. Deus quer amadurecer essa igreja.
Eu tenho orado e tenho profetizado que esse lugar vai estar cheio, não é de pessoas, mas de homens e mulheres maduros, de liderança, cheia do Espírito Santo, para serem enviados dos 4 cantos desta terra. Esse lugar vai ser pequeno, de pessoas que vão sair daqui para plantar igrejas, para plantar a obra do Senhor nos 4 cantos de Avaré e em outros lugares, porque esta é a chamada de Deus para essa igreja. Não é encher a igreja, mas é formar uma igreja que vai tocar nas nações, uma igreja que influencia, uma igreja que transforma. Sabe, queridos, está na hora da gente amadurecer, está na hora de nós crescermos. E você percebe que a maturidade não tem nada a ver com o tempo que você está convertido. A maturidade também não tem a ver com o cargo que você ocupa. Tem líderes imaturos, tem pastores imaturos, tem pessoas que estão há 100 anos na igreja e são criança ainda, estão tomando leitinho. Paulo diz: eu queria dar comida mais sólida para vocês. Sabe, queridos, tem horas que a gente vem aqui, a gente quer dar uma comida mais sólida, mas tem que dar leite de novo, tem que ficar falando de rudimentos tão simples. Por quê? Porque não cresceram, não amadureceram. Quando começamos a conversar de coisas maduras, as pessoas ficam voando. Ei, está na hora de nós amadurecermos, para comermos comida sólida, para alimentarmos os conservos que Deus colocou debaixo da nossa cobertura. Chegou a hora de nós influenciarmos aonde nós estamos, de nós transformarmos o ambiente onde a gente entra, que nós entendamos, meu Pai, que nós estamos nessa terra, não é só para passar aqui, mas para influenciar esse lugar com a glória de Deus que já está em nós. Lide com as provações, pedindo sabedoria para Deus, conhecendo o caráter de Deus, exercendo sua fé através da oração, alegrando-se com as riquezas espirituais e tendo um foco completo na recompensa que Deus tem para nós. Vá se colocando em pé nesse momento.